Oi pessoal, eu sou o Edu e nesse vídeo eu vou comentar um pouco de como ficou a build atual do Super Aprendiz Físico com a adição do episódio 17.2 e das mudanças que a gente teve no servidor, itens novos, cartas novas, na última manutenção do dia 31/3. No Super Aprendiz Físico, no caso, a gente recebeu, na verdade, duas cartas que combam com uma carta do Búfalo Ladrão, que já tinha sido adicionada no servidor, né, que adicionam dano na ofensiva fatal. Porém, essas três cartas, elas equipam na arma, sapato e acessório. E aí são 3 slots para um aumento de 30% no dano da ofensiva. Porém, esse combo não tem redução de pós-conjuração. E aí acaba que traz pra gente uma dificuldade na pós, porque a maior dificuldade hoje do SA é manter os 72% de pós-conjuração. Certo? E daí, no oval do coelho, que é o oval de Páscoa, ele veio o anel do Super Aprendiz, que é um anel que a gente já conhecia no BRO, né? Inclusive no BRO ele era um anel que ninguém usava, porque já lá tinham coisas melhores. Porém, no Latam, esse anel é muito interessante e ele é muito útil, ele aumenta muito as possibilidades que a gente tem, né? Ele dá 3% de pós-conjuração, dano físico e mágico contra todas as raças, monstros normais e chefes, no caso aqui. Isso aqui é bom porque não é todas as raças, é monstros normais e chefes, então são 2 multiplicadores. Dano físico contra todas as raças, que aí é um multiplicador só. E aí aqui ele aumenta 1% de dano da ofensiva fatal a cada 12 de age e força, no caso a soma dos 2 atributos. Com 120 em cada um dos atributos, você consegue aumentar em 20% o dano da ofensiva fatal. E esse é um multiplicador que é raro na build atualmente, não tem tanto multiplicador da habilidade em si, né? Daí a gente consegue aí, multiplicar muito esse dano e a diferença foi bem gratificante. Problema, antes eu usava na minha build, como vocês estão vendo aqui o alt key aberto, eu usava a luva Corredor Ilusional, né? Que me dava HP, dava 15% de HP máximo com o anel, né? Então eu tinha um aumento grande aí de HP. Se eu colocar ela aqui agora, vocês vão ver que aumentou quase mais 5k de HP. Então o anel faz essa perda desses 5k de HP, porém não é tão grande ainda a ponto do Super Aprendiz ficar tão papel. Dá pra fazer aí 50k de HP tranquilo no personagem bem equipado, tá? E aí vamos lá. De Alt-Q eu acho que eu não fiz nenhum vídeo de Super Aprendiz Físico recentemente, mas de Alt-Q eu tô usando o Gorro Felino Físico, tá mais 11. Eu poderia ter tentado ele mais 12, mas eu acho que vai vir coisa melhor esse mês que vem, então tipo, acho que não precisa. As Vitoriosas, né? As Vitoriosas eu tô com pós-conjuração aqui 3 e 2. No Gorro Felino eu tô com Buggings. Vitoriosas eu tô com Deleter Voador, que o combo já me dá bastante HP, né? E é graças a isso que eu tô conseguindo fechar esses 50k de HP. Familiar de combate pela pós-conjuração e a dano físico contra todas as raças é muito importante, muito bom. Malha Corredora, Ruína do Poder, né? E Andarais, tá? Sanguinário, anula penalidade de arma e aí eu consigo liberar slot do Shadows. A Faca Primordial, esses encantamentos aqui eu deixei por causa do dano físico contra chefes, mas tem como melhorar isso aqui ainda, tá? A carta tá Cavaleiro Branco e Andarilho Poluto, né? O manto, eu tô com um manto temporal de Vit, pós-conjuração 15%, Kung Fu Panda. O manto eu ainda tenho minhas dúvidas se eu vou manter ele, né? O pessoal tava falando, eu tenho um jetpack, mas eu não testei ainda, ele não tá refinado, eu não quis refinar ele, porque eu acho que esse item ele vai passar, né? Eu espero que venha itens melhores pra capa, porque apesar de ele ser um item importante, interessante, ele é um item bem genérico, então talvez ele seja muito útil lá na frente, mais pra um item genérico pra up, mas eu acho que não sei se vale a pena refinar ele e investir
E também ele não dá HP. E HP é muito importante para SA, né? Com esse manto aqui eu tô conseguindo mais de 10k de HP, né? Então é muito importante esse item para a gente conseguir manter quase 10k de HP, para manter o sustain, né? E continuar vivo. E aí o manto tá com Kung Fu Panda, a bota é uma bota corredora, né? Tá com HP e força. Eu queria conseguir algo melhor aqui no lugar dessa força, mas vai ficar assim. Eu consegui uma carta fofinho, né? Essa foi a última adição que eu fiz ao meu OutQ. Essa carta foi muito... Foi um achado, né? Consegui ela bem baratinha. Então, me ajudou muito, aumentou muito também por causa do bônus de age que fechou velocidade de ataque, que era uma situação que eu tava com dificuldade. E ela não é tão cara, né? Eu descobri, depois que eu comprei ela, eu descobri que ela realmente não é tão cara, mas ela tava muito barata. Tô usando, por causa do acessório novo, né? Tô usando o Verme com Rosto no Anel de Corredor. Anel de Corredor eu uso por causa da pós-congelação, né? Dá 10% de pós-congelação. Antes eu usava a carta do Búfalo Atirador. Antes eu usava a carta do Búfalo Bandido. Porém, por causa da pós-congelação, eu precisei mudar essa carta para conseguir mais 3% de pós-congelação, que é o que eu perdi com a luva a luva corredora, no caso, né? E aí, fechando o combo, né? O combo de acessórios com o Anel do Super Aprendiz, me dando aí mais 20% de dano na ofensiva fatal e todos os outros bônus, para físico no caso. Com a Verme Sombrio com Rosto, tá? Para fechar a pós-conjuração. Acessórios, basicamente, é o padrão, né? Pedra de Renegado 2 para dano na ofensiva. Aqui eu tô usando uma Pedra de Demora, né? Para ajudar na fechar, né? Porque a Pedra de Renegado e de Arruaceiro do olho não faz diferença pra gente. Não implica em grandes situações. Aqui na boca também tô usando Pedra de Pós-Conjuração. A pedra que eu tô usando do Desordeiro apenas a superior, né? E aí fechando aqui o combo com a Pedra de Renegado do topo, dando mais 25% da ofensiva, certo? Penetrante, eu consegui alguns encantos no meu, né? Não tá excelente, mas já é alguma coisa. Ataque da arma, né? Penetrantes, mastodontes, né? Esse velocidade de ataque aqui também ajudou bastante. E os acessórios de super poder e super aprendiz, no caso a manopla sombria do super poder e o escudo do super aprendiz. Daí, creio que é isso de build de equipamentos, né? A build de status, né? Atualmente eu tô com força e age 120 para fechar os 20% de bônus na ofensiva. Eu coloquei mais 20, antes estava 90, eu coloquei 110 de 20 para conseguir manter um HP ali satisfatório. Eu perdi um pouco de sorte, né? Me deixou mais imune. Sorte é um atributo muito coringa, né? Ele aumenta precisão, aumenta ataque, aumenta resistência, caos, maldição. E são debuffs que, apesar de saírem com a poção verde e com a bênção, mas que são chatinhos, né? E aí eles cumprem a função deles, né? E aí eu acho que com os próximos níveis, né? Eu ainda tô level 186. Com os próximos níveis eu vou distribuir aqui entre sorte e um pouco de int, porque eu também perdi SP e isso faz diferença, né? Mas ainda vou ver com a questão desses últimos atributos. Os outros ainda não vou mais mudar, né? Dex vai continuar 90, porque com esse nível de Dex, com essa quantidade de Dex, eu já consigo, por exemplo, acertar MVPs mais difíceis. Por exemplo, o Schmidt no hard, né? Tranquilo. Claro, preciso potar algumas coisas, mas é bem tranquilo de acertar ele, né? Então não tem grande dificuldade, porque a gente tem bastante bônus de Dex e precisão. E aí, basicamente isso de alterações. Quanto à build de skills,
É muito individual, né? Tem algumas coisas que o pessoal não coloca, tem outras que o pessoal gosta de colocar, né? Coloquei perícia espada, adaga espada, né? No caso, ataque duplo, impacto explosivo, são as habilidades-chave, né? Esconderijo, pré-requisito, envenenar também pré-requisito, água benta pré-requisito. Acho que aqui das modificações que eu vou fazer ainda é aumentar a recuperação de SP, porque antes eu usava bastante SP, a recuperação de SP por causa da luva corredora, que consome aí 50 de SP por segundo junto com a bota, né? Então é muito SP e quanto mais recuperação de SP você tiver, melhor, certo? Então talvez eu tire isso aqui agora. Não mudei ainda a árvore de habilidades, mas vou adaptando ela. Acho que no level 200 eu vou refazer essa árvore de habilidades para poder melhorar o personagem, né? Mas na segunda classe, basicamente é fé, as skills passivas, né, do SA, consertar armas e armaduras, que é muito importante, e as build básicas, né, Aspergio, imposto humanos, ataque surpresa também para aumentar o boost de damage, e basicamente isso, envenenar, né? Se eu remover isso aqui, talvez eu me renda ao carrinho. Apesar de carrinho não fazer tanta diferença para mim agora, nesse momento do jogo, né? Mas tem gente que gosta muito, talvez eu também curta. Eu nunca usei carrinho no SA, né? Quando eu usei por muito pouco tempo, e aí não fazia tanta diferença. Talvez eu fique mais satisfeito, ou quem sabe eu coloque também Pântano dos Mortos para aumentar a minha precisão, né? Diminuir a esquiva do boss e aumentar a minha precisão, porque eu acho que com os próximos níveis vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ainda não é uma situação. E aí, vamos a teste damage, né? Cadê? Aí, foi. Vamos aqui. Buffs básicos. 1kk, não tô convertido, né? Deixa eu botar um conversorzinho aqui, porque, né? Vou deixar sem conversor. Vamos lá. Beleza, com a luva, que era o que eu usava antes. 800k, né? Então a diferença é grande, né? Consigo manter os 72% de pós-congelação. E consigo manter uma quantidade de HP razoável, né? Todo potado, eu consigo tirar bem mais dano, o dano praticamente dobra, mas acaba que é uma situação muito individual e aí varia de acordo com as suas possibilidades, né? Eu consigo ter usar, né? Ter esse estoquezinho de consumíveis, mas é mais caro, né? Tem um dispêndio aí importante de Zen e de recurso. Então, deixa eu ver. É isso, tá? Ah, tá. Cadê? Aqui. Isso. Faz 2kk, vai dar para fazer 2kk aqui. Pronto, 2kk de dano, tranquilo. Dá pra fazer até um pouquinho mais. De acordo com os buffs, é que eu não botei tudo aqui também. Tem coisa que não tá aqui. Reestocar. Certo? Espero que vocês curtam. O SA tá cada vez mais legal de brincar. Se Deus quiser e a conexão do Nordeste ajudar, né, com esses servidores da Gravity, a gente vai conseguir fazer a Lambda, que é o MVP novo, o MVP mais difícil das instâncias do episódio novo. Então eu já fiz uns testes lá, consegui ter uma visão de como é que tá, e não tá tão difícil, né? O SA antes desse, eu ainda nem tava com essa adição de dano, já tava fazendo muito bem, porém infelizmente a conexão não tava bacana na hora e aí eu acabei desistindo por causa das travadas e tal.
E aí, mas eu creio que logo logo sai um videozinho aí do SA Físico fazendo Lambda solo, né? Tamo aí. Curte, comenta, compartilha, mostra pro coleguinha que também tem SA Físico, não é só SA Mágico que tá legal de jogar. SA Físico, na verdade, é a build mais forte atualmente. Porém, eu creio que a build mais legal de jogar ainda seja a mágica. Tanto que eu tô jogando muito mais, fazendo muito mais conteúdo com a build mágica. Mas o SA Físico tá aqui, ele não morreu, ele tá muito bem e tamo aí.